Deixa eu contar pra você a história do Arrinça. Vai ser legal contar essa história pra você. Mas antes de começar ela, eu aconselho você a assistir o vídeo do propósito se você não assistiu ainda, porque lá você vai entender a força que fez eu empreender o Arrinça aqui em Florianópolis. No final de 2015, vim para Florianópolis, eu e mais dois amigos da nossa cidade de Bauru. E o meu padrinho, era eu, mais dois amigos, e o meu padrinho que formou a primeira equipe do Arrinça. Só que meu padrinho já morava aqui perto de Florianópolis, em São José. E a gente começou assim, num food truck, que a gente conseguiu uma vaga num food park e começamos nossa jornada. Nessa época morava eu e mais dois amigos numa casa. A gente produzia, como todo começo de negócio e food truck, a gente produzia na casa, levava pré-pronto para o food truck, finalizava ali e vendia. E a gente começou a nossa jornada assim. Só que com 3 meses de food truck, o cenário não era dos melhores, sabe? E aí a gente teve que se separar. Foi um amigo meu voltou para Bauru, para nossa cidade de origem. O outro seguiu o caminho dele aqui em Florianópolis e ficou só eu e meu padrinho tocando food truck. Naquele cenário, né? Dificuldade, baixa temporada, começo de negócio, mas a gente bem na fé ali, confiante, trabalhando dia e noite para tentar achar a solução, tentar encontrar mais vendas e tudo mais. E nessa época, quando a gente se separou, eu e dos meus amigos, eu fui morar numa edícula, onde a gente produzia ali na edícula, eu morava ali e a gente levava para o food truck. Mas nessa época eu estava pensando em alugar uma sala comercial para poder melhorar a cozinha de produção. Até porque ia chegar a temporada e eu queria estar mais pronto para a gente poder viver aquele momento de mais vendas e tudo mais. E eu comecei a sair procurando sala comercial e entrei num conflito quando eu encontrei uma sala comercial. Eu não tinha dinheiro para alugar uma sala comercial e morar em outro lugar ao mesmo tempo. Então eu peguei essa sala comercial, dividi ela no meio com divisórias e morei ali nessa sala. Fiz a cozinha de um lado, separei ela do outro, fiz tipo o meu quarto, mas meu quarto era um colchão de solteiro no chão e as roupas dentro da mala. Esse era tudo que eu tinha. Tinha geladeira, freezer e alguns equipamentos, fogão e tal, que a gente produzia pro food truck. Isso daí eu tinha, mas coisa minha mesmo eu não tinha nada. Então eu falei, cara, já que eu não tenho nada, eu vou morar aqui. Fiz uma divisão e comecei a morar no chão da cozinha ali. E aí ficou melhor, para nossa produção ficou melhor, ficou excelente. Ficou um espaço maior, conseguimos produzir mais, conseguimos estocar mais e conseguia automaticamente vender mais, porque as vendas começaram a melhorar nessa época. E aí a gente ali no food truck, passou a primeira temporada, foi bem legal, conseguimos fazer alguns investimentos para a nossa cozinha de produção, porque nós produzíamos tudo que a gente vendia. Em 2016 não é como agora, porque eu não tinha um fornecedor, não tinha tipo, quero pegar hambúrguer de alguém, tal de alguém, coisa de alguém, não tinha como. Então a gente teve que criar tudo do zero. Até porque eu acredito que o Arrinça tem que ter a identidade dele, não só o Arrinça, mas como qualquer negócio tem que ter a identidade, ser aquele negócio genuíno, tipo, você quer comer Arrinça, você tem que ir no Arrinça. Você não vai encontrar a mesma coisa do Arrinça em qualquer outro lugar, entendeu? Então, esse foi um dos pensamentos que eu tinha quando eu criei o Arrinça, da gente produzir tudo para ter a cara do Arrinça. Então, só que teve muito mais demanda, né? Tipo, foi bem mais trabalhoso do que se a gente estivesse pegando um hambúrguer de um, sei lá, molho de outro, enfim, essas coisas. Mas enfim, aí conseguimos passar a primeira temporada, foi bem legal, foi o pico de vendas ali, tava felizão. Só que chegou março do outro ano, em relação ao março do ano passado, que foi o mês que a gente inaugurou, as vendas caíram muito. E aí começou a bater um desespero, eu falei, e agora? Como é que vai ser? Ferrou, sabe? A gente estava dependendo muito do público que ia ali, a gente não trabalhava com teleentrega e enfim. Chegou março, de março até junho de 2017, foram momentos bem difíceis, da gente no vermelho, difíceis mesmo assim. Que aí eu cheguei a numa decisão bem difícil também, que foi de abrir mão do food truck. Falei, não dá mais pra gente ficar com o food truck, aluguel muito caro, vendas caindo, não tava conseguindo pagar nem as despesas. Aí
abri mão do food truck, a gente começou a fazer teleentrega lá na nossa cozinha de produção e foram os momentos mais difíceis que a gente viveu, cara, mais difíceis que a gente viveu. Nessa época, meu pai me ajudou financeiramente, né, porque a gente estava passando apertado, muitas coisas apertadas, assim, tipo, não conseguia pagar as contas mesmo. Foi uma época que quando a gente fazia 5 entregas, era dia de comemorar, assim. A gente só vivia de entrega. Quando a gente fazia 5 entregas, era dia de comemorar. Mas vários dias não saía uma entrega, cara, uma entrega. E a gente tava vivendo ali na base da fé mesmo, cara, na base da fé. Mas foram momentos ali que me fez entrar dentro de mim e falar assim, meu, qual é o caminho que tem que seguir? Qual é o caminho que eu tenho que seguir, entendeu? Não deu certo o food truck, vão pegar todos esses erros. Foi uma fase que eu tive tempo de criar mais produtos, sabe? Porque assim, você, na correria do dia a dia, você não tem inspiração, sabe? Para poder criar produtos novos. Então foi um momento que estava tão tranquilo, assim, de vendas, que eu comecei a me mexer, trazer produtos novos, testar coisas novas e tal. E começar a projetar um novo começo para a Rinsa. E foi quando o meu pai me ajudou financeiramente, eu falei assim, cara, vamos começar tudo de novo. Como já era uma sala comercial ali, eu falei assim, meu, vou sair daqui, vou morar em outro lugar e vamos reformar isso daqui. E aí foi onde eu comecei a morar com a Liz. Foi assim, comecei a morar com a Liz ali. E essa história do Food Park foi praticamente para eu conhecer a Liz. Aí eu conheci a Liz no Food Park, começamos a ficar junto, com 4 meses aconteceu tudo isso. A gente foi morar junto atrás da casa de uma mulher para poder desocupar a sala comercial e era o dinheiro que a gente tinha. A Liz também não estava bem financeiramente, ela trabalhava na Adidas na época e eu também não tinha grana, por isso que eu estava morando ali. E eu falei assim, meu, vamos juntar nossas coisas, a gente pega um aluguelzinho baratinho ali e vamos recomeçar daqui. Aí nessa época, aí começou todo aquele negócio, vamos reformar, aí começamos a pintar, aí compramos 4 mesas, cabia 4 mesas na Rinsa, a cozinha já estava pronta, ajeitamos ali, fizemos a fachada, pá, e tal, e pá, demos um pontapé inicial. Nessa época a Liz trabalhava na Adidas e à noite ela ia lá pro Rinsa ajudar a gente. E a estratégia foi essa, Liz, toma conta do Instagram, você foca em vendas e eu e o Luizinho a gente produz e atende os clientes. Esse foi o recomeço do Arrinsa, tá? O Arrinsa, então, naquela época do food truck, quando eu abri mão, o Arrinsa quebrou, ele realmente quebrou. E aí a gente recomeçou no delivery, não estava dando certo, então a gente deu esse outro passo para poder começar de novo. E logo no primeiro mês, óbvio, a gente continuou no vermelho, né? Só que a gente começou a ver uma esperança, falou, cara, começamos a ver os números, falou assim, meu, dá, se a gente continuar aqui, dá. Aí a gente recomeçou desse jeito. A Liz, o que a Liz fazia? A Liz ia trabalhar na Adidas de dia e voltava à noite para trabalhar no Arrinsa. E aí eu ia pro Arrinsa de dia, fazia toda a produção, a gente limpava a cozinha para poder vender à noite. Então a gente começou a fazer essa trajetória assim. Ali era a nossa cozinha de produção, né? Então a gente tinha que produzir e vender no mesmo lugar. Só que a cozinha de produção da cozinha de vendas é diferente. Então a gente tinha que fazer 2 turnos. E aí começamos a nossa trajetória de novo. E com 4 meses a gente começou a pagar as contas. Falei, nossa, começou a se dar um alívio assim. Que foi quando eu olhei pra Liz e falei assim, meu, larga da Adidas e vem pra cá e vamos pôr foco total nisso daqui. Que foi quando a gente se empenhou em focar no Arrinsa. Vamos focar aqui, é o que a gente tem que fazer, isso daqui. E começamos a nossa jornada de novo ali. E foi bem massa, com 1 ano que a gente ficou ali, nós conseguimos alugar uma sala comercial do lado, onde nós fizemos uma cozinha de produção ali, então nós conseguimos melhorar nossa produção, estocar mais coisas, porque nós estávamos focando em vendas, então a gente tinha que estruturar para vender mais. E começou a ser uma parte bem boa, assim, sabe, do Arrinsa, uma fase boa do Arrinsa. E isso era 2018. Chegou 2019, nós conseguimos fechar um contrato com o dono do prédio que a gente estava, alugamos uma garagem do lado, então a gente quebrou a parede ali, aí não era mais 4 mesas, começou a ter 13 mesas no salão do Arrinsa, as vendas começaram a melhorar, então produzia mais, tinha espaço para produção, tinha local para venda, para o cliente. Meu, começamos essa trajetória e estava bem feliz, cara, estava bem feliz ali.
Aí eu virei pra Liz e falei assim, Liz, a gente tá trabalhando demais, cara. E a gente tava trabalhando muito, dia e noite, dia e noite. Eu falei, vamos viajar, a gente merece, a gente precisa, vamos viajar. Aí vê como a vida de empreendedor é. Em janeiro de 2020 compramos uma viagem para Gramado em abril, fechamos um hotel em abril. E olha a viagem que a gente ia fazer. Era segunda, terça, quarta e quinta. Pra gente poder estar sexta, sábado e domingo, num final de semana aqui para trabalhar. Era o que a gente estava conseguindo fazer no momento. Aí, março de 2020, a surpresa para todo mundo, chegou a pandemia. E aí chegou a pandemia, eu lembro que era 15 de março, eles fecharam. E aí falaram, vai ser só 15 dias, tudo, 15 dias, achava que era 15 dias, né? Esperamos 15 dias, achando que era isso. E não foi só os 15 dias. E aí eu falei, cara, e agora? Aí as nossas vendas caíram para 20%. A gente estava vendendo 20% do que a gente vendia e só delivery, não podia vir cliente aqui. Então a nossa margem de lucro no delivery é menor também. Então, a gente estava se ferrando na real. Com toda empresa ali, a gente já estava numa situação bem difícil. Aí eu falei assim, Liz, cancela a viagem, vamos voltar a trabalhar que nem uns loucos. Aí começamos a trabalhar mais ainda, já estava trabalhando bastante, começamos a trabalhar mais ainda. E aí uma estratégia que a gente adotou logo no começo da pandemia foi, óbvio, todo mundo estava com medo da pandemia, né? E aí eu também não queria dispensar ninguém, os colaboradores estavam com medo ali e tal, tava uma situação bem difícil. Daí eu falei assim, cara, é o seguinte, a gente precisa vender mais, então, e só estamos dependendo do delivery. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a equipe, vamos trabalhar de dia e de noite, vamos abrir de dia e de noite. E aí falei o seguinte, eu não vou contratar motoboy, porque a gente já tinha tido 2 acidentes com o motoboy nosso e não foi legal, sabe? Então foi uma decisão que eu tinha tomado, e de trabalhar só com os aplicativos, os motoboys dos aplicativos, porque esses aplicativos ele tem um suporte melhor para entregar caso aconteça uma coisa dessa. E também a gente não tinha grana para bancar mais uma pessoa ali. Falei, eu tenho moto, eu vou fazer as entregas, aonde os aplicativos entregarem, eles vão entregar. E fora desse raio, que a gente tem bastante cliente fora desse raio, eu pego a moto e vou entregar. E ficamos assim. Só que não contente com a pandemia, ficamos assim e deu com 2 meses de pandemia, num belo dia, saí fazer a entrega e acordei no hospital, né? Então isso aí foi o lance do acidente, saí fazer uma entrega e aconteceu isso. E aí aí pensa que louco, né? Nessa época, a gente estava abrindo de dia e de noite, eu estava correndo risco na UTI, a ponto de tipo, o médico falou assim, não sei se ele tá melhorando ou tá piorando, tava inconsciente, o Arrinça tava cheio de conta para pagar, aluguel atrasado, era semana de pagamento quando eu sofri acidente, eu já estava negociando empréstimo por causa da pandemia, e ainda sofri um acidente e estava correndo risco de vida na UTI. Todo ferrado assim de traumas no corpo inteiro, e a Liz desesperada, para cima e para baixo, tendo que trabalhar de dia e de noite, ia me visitar, tendo que gastar de Uber, sendo que a gente não tinha dinheiro para nada. E cara, foi uma fase de tipo, que loucura você empreender. Já foi doido para toda empresa que atravessou a pandemia, já foi bem difícil. E aí no nosso caso a gente ainda tinha que lidar com o acidente. Mas cara, tudo tem um porquê, eu acredito que tudo tem um porquê. E aí eu consegui olhar pra Liz e falar assim, que mulher forte que ela é, cara. De ela olhar assim, tanto ela, o meu padrinho e os colaboradores que estavam na época, olhar e falar assim, cara, isso aqui é o sonho do Rogério. Eu fico muito feliz nessa época, porque ele falou assim, isso aqui é o sonho do Rogério. Se ele tá lá no hospital hoje, é porque ele tava dando o máximo dele aqui dentro, sabe? E para poder salvar a empresa da pandemia. Tava, trabalhando que nem doido, como desesperado mesmo. Todo mundo tava desesperado. Quem tem empresa sabe como é que foi a pandemia. E a Liz trabalhando que nem doida, e a gente tomou a decisão de, tipo, fechar de dia de novo. Falou, vamos trabalhar só à noite, porque a Liz tinha que ficar comigo no hospital. Porque eu era uma das únicas pessoas que podia ter acompanhante, sabe? Porque eu tava muito dependente das pessoas ali. E aí a Liz vinha, aí nessa loucura toda, a gente não tinha um caixa, a Liz que fazia o caixa, aí teve que pegar uma pessoa da cozinha, treinar no caixa,
e deixar a galera aqui. A Liz ficava comigo no hospital e toda hora com o telefone orientando a galera daqui, a pandemia e vendas fracas e meu Deus do céu. Essa aí foi uma fase bem difícil do Arrinsa e foi quando o Arrinsa quebrou pela segunda vez na pandemia. O Arrinsa quebrou, o que vocês não viram foi o Arrinsa fechar as portas, mas o Arrinsa quebrou pela segunda vez, eu consegui sair do hospital e finalizar o empréstimo que eu estava negociando naquela época. E aquilo ali salvou o Arrinsa. Salvou a Arrinsa. Meu pai veio para cá também, estava tendo muita despesa com o médico, então meu pai me ajudou nessa parte, porque eu estava ficando entre uma escolha de tipo, ou eu vou salvar o Arrinsa ou eu vou cuidar de mim, em questão financeira, sabe? Então foi bem difícil, então meu pai ajudou a gente. Ajudou eu na recuperação, né? E aí o empréstimo conseguiu salvar o Arrinsa e a gente continuou nossa trajetória. E aí a única coisa que eu queria era me recuperar o máximo possível para poder voltar a seguir esse propósito de vida que é o Arrinsa, como eu falei naquele vídeo. E então essa é a trajetória do Arrinsa bem resumido assim. A gente passou uns maus bocados para chegar até hoje. Mas eu falo o seguinte, cara, o valor que a gente dá em cada conquista, ela é proporcional à dificuldade que a gente atravessou. O Arrinsa atravessou muita dificuldade até hoje, sabe? A gente quebrou 2 vezes, a gente insiste, a gente tenta melhorar o produto, a gente vê o que a gente tá errando e corrige. Meu, é muita coisa que o Arrinsa passou até aqui. O Arrinsa tem só 6 anos e meio, sabe? Mas foi muito aprendizado que ele trouxe para nós, tanto para mim, para a Liz, para o meu padrinho, para os colaboradores. Está todo mundo acrescentando, tanto ensinando quanto aprendendo. Todas as pessoas que estão aqui com a gente, cara, é incrível isso, é incrível falar assim que o que eu faço me alimenta a alma mesmo, sabe? Sair da cama com um propósito que é o Arrinsa, fazer o que eu faço por causa do Arrinsa. Então, tipo, eu sou muito feliz fazendo isso. E com 6 anos e meio, depois de tudo que a gente passou, agora que a gente pensa em escalar vendas, em escalar o nosso negócio. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, sabe? Que essa trajetória toda veio fortalecendo a gente como um empreendedor, como pessoa e como ser humano e tudo mais. Bom, então essa é a história do Arrinsa, eu resumi bastante, tá? Mas como eu vou trazer outros vídeos aqui, eu vou acabar usando alguns exemplos do Arrinsa, então você vai entender determinados assuntos mais específicos, mais detalhados, que eu vou trazer para você, tá? E é isso, espero que você tenha gostado, espero que você se sinta motivado por essa trajetória também. Tamo junto, essa é a história do Arrinsa e é nóis.